Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e estamos em mais um vídeo sobre cidadania italiana. E no vídeo de hoje, coincidentemente, eu quero falar sobre um assunto que eu não tinha a menor ideia e nem pensava em falar sobre ele, mas a quantidade de perguntas foram surpreendentes nos últimos vídeos. Eu dei uma leve pincelada num dos vídeos sobre o reconhecimento da cidadania no exterior, mas eu vi que tem muita gente ainda em dúvida. Muitos comentários aqui no YouTube e muitos comentários também no Facebook me deixaram apreensivos. Tem muita gente com a seguinte dúvida: Fábio, ok, você fala sobre a cidadania italiana no Brasil através dos consulados italianos e você falou sobre dar entrada na cidadania italiana na Itália. Mas e como funciona em outros consulados? Então eu gostaria de ir para a Alemanha porque eu tenho uma tia que mora lá, ou eu quero ir para a Inglaterra porque eu tenho visto de estudante, ou eu quero ir para a Irlanda porque em Dublin eu consigo um visto de estudante. E eu gostaria de saber, eu posso utilizar então o consulado italiano destes países para poder fazer o meu processo? E aqui é o seguinte, existe uma condição fundamental para que você possa fazer o seu processo em um consulado, que é ter um visto ou por tempo indeterminado, ou pelo menos um visto de longo período. Quando eu falo em longo período, normalmente os consulados exigem que ele tenha no mínimo um ano. No mínimo, daí para cima. Normalmente, muitos consulados exigem 2, 3, 5, outros exigem simplesmente que não tenha validade, ou seja, indefinite to remain, live to remain, alguma coisa assim, por exemplo, na Inglaterra. Então, o que eu sugiro? Se você tem a possibilidade, ou se você já mora num país europeu, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, no Canadá, em qualquer país, você tem um visto. Claro que se você tem um visto de 3 meses, um visto de 6 meses, eu já posso te dizer que o consulado não vai aceitar este visto, porque ele é um visto muito curto para o processo de reconhecimento. Porque o problema é o seguinte, o consulado quer que você tenha, o consulado quer ter a certeza que você vai ter uma permanência no país que seja, pelo menos, que coincida com o tempo do processo. Porque a duração, e essa é a segunda explicação que eu gostaria de dizer sobre isso. O fato de você fazer um processo no exterior não significa que ele é mais rápido do que um consulado no Brasil. Claramente ele vai ser mais rápido do que 10 anos, por exemplo, que dura um processo em São Paulo. Porém, não significa que ele vai durar pelo menos, por exemplo, 3 meses como dura um processo aqui na Itália normalmente. Porque é um consulado. Esse consulado ele vai ter que pedir a não renúncia para o consulado no Brasil da mesma forma. Este consulado, ele atende uma população muito maior do que um comune italiano. Então imagine que você mora em Berlim. Imagine a quantidade de trabalho que tem o consulado italiano em Berlim para atender todos os cidadãos italianos. Claro que ele tem muito mais trabalho do que um comune, que seja um comune gigante, por exemplo, como Padova. Com certeza o comune de Padova tem menos trabalho do que um consulado geral da Itália num outro país. Então, é uma falsa ilusão de algumas pessoas acharem que, por exemplo, o processo num consulado fora do Brasil vai durar pouco tempo. Eu posso citar um exemplo da minha própria história. Em 2007, quando nós descobrimos, houve um problema nos consulados italianos no Brasil, estavam todos fechados para o processo, e eu tive a ideia de fazer o processo em outro consulado. Então, o pensamento foi o seguinte: ok, se eu não posso fazer pelo Brasil, eu não posso ir para a Itália, porque foi no momento entre safras, ou seja, não tinha acabado, não existia mais a possibilidade de fazer um permesso de soggiorno diretamente na questura, perdão, e ainda não tinha sido criada a circular que nos permite hoje vir e fazer o processo com carimbo ou com a declaração de presença. Então nós não podíamos vir para a Itália. Eu já tinha vindo, na verdade, ficado alguns dias, não tinha dado certo, voltei para o Brasil e pensei, ok, vou fazer meu processo num consulado na América do Sul. Então eu comecei a pensar, ok, a Argentina tem muita gente, onde tem menos italianos? Então peguei, fiz todo o levantamento estatístico,
Vi que na Venezuela tinham poucos italianos, vi que na Bolívia tinha menos ainda, mas eram países complicados. Eu pensei, ok, vou para a Argentina. Vou para Buenos Aires e vou verificar como funciona lá. Peguei o avião, fui até Foz do Iguaçu, atravessei a ponte, comprei muamba, peguei um ônibus, enfim. No meu blog tem uma história, até vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, essa história sobre as minhas andanças do Buenos Aires. Chegando lá, a mulher do consulado disse para mim o seguinte: olha, primeiro, nós estamos fechados para novos pedidos, porque lá, naquele momento, ela dizia o seguinte: nós não podemos continuar recebendo processos sem antes terminar os processos que nós já temos. Mas, ao mesmo tempo, quando abrir, eu não posso te dizer o tempo do processo. E aí eu lembro que eu falei, mas é que no Brasil, naquela época, em 2007, o processo durava, estatísticas reais, 55 anos. Hoje demora 10 e você já reclama. Na minha época demorava 55 anos. E aí ela falou, não, 55 anos não, aqui normalmente entre 2 e 3. Opa, soltou uma informação sem querer. Veja, entre 2 e 3 anos num consulado como o de Buenos Aires. Hoje eu sei que demora menos lá, eles já resolveram todos os problemas, não tem mais fila, etc. Mas em outros lugares continuam. Pode não existir uma fila gigante, porém não pense que o fato de você dar entrada num consulado italiano em qualquer lugar, seu processo vai ser tão rápido quanto vir para a Itália. Agora, se você tem um visto de longo período por tempo indeterminado, é uma ótima solução. Se você pode fazer isso, não perca seu tempo. Se você mora na França, na Espanha, na Austrália, em qualquer lugar, com visto de residente, reúna sua documentação no Brasil, peça para alguém te enviar para o lugar onde você mora e faça o seu processo aí. É melhor do que vir para a Itália. Você já é residente, você já está integrado, muito mais fácil. Tá bom? Então essa era a dúvida que eu queria tirar por causa da quantidade de comentários que eu vi aqui no YouTube e no Facebook. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!